Curso de Matemática do Ensino Médio com carga horária de 30 horas para fortalecimento do IDEB estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sou o professor Reinaldo. Dando seguimento ao estudo da função de segundo grau, vamos ver os vértices da parábola. É a nossa 10ª aula. Vértices da parábola. Notem que os vértices da parábola, assim que vocês entenderem o que é vértice, vão representar os nossos máximos e mínimos da função do segundo grau. Aqui nós temos um gráfico da função do segundo grau com a concavidade voltada para cima. Nós vimos que nesse caso o nosso Azinho é maior do que zero. Aqui do outro lado nós temos o gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola. Notem que, como a concavidade está voltada para baixo, nosso Azinho é menor do que zero. Vamos verificar nessas figuras. Tem essa reta tracejada paralela a Y. Isso aí nós chamamos de eixo de simetria. Por que de simetria? Ela divide a parábola em duas partes, né? Esse ladozinho aqui e esse outro ladozinho aqui. E são simétricos, né? Essa distância desse pontinho aqui até aqui é a mesma daqui até aqui. E assim para outros pontos também. Nota que quando a concavidade está voltada para cima, né, a nossa parte convexa, né, que esse bicozinho, esse pontozinho aqui é o nosso vértice. Então aqui nós temos um ponto mínimo. Por que um ponto mínimo? Nós vamos ter aqui o menor valor de y, né? Nosso menor valor de y é esse aqui, ó. Daqui para cima, né? Daqui para cima nós temos valores maiores para y, né? Vamos ver para outra figura. A gente aqui nós traçamos o eixo de simetria, né? Que vai dividir a parábola em duas partes, né? E aí, simétricas. Note que nesse caso a gente vai ter um ponto de máximo, né? Aqui vai ser o nosso maior valor de y, certo? Então, temos esses dois casos aí, certinho? Quando A for maior que zero, concavidade voltada para cima, teremos um valor mínimo para y. Quando A for menor que zero, sabemos que a concavidade é voltada para baixo, nesse caso, teremos um vértice, né, com valor máximo, ok? Coordenadas do vértice de uma parábola. Podemos achar as coordenadas do vértice de uma parábola aplicando essa fórmula. O vértice é igual. Aqui notem que é a representação de um ponto, né, gente? Onde menos b sobre 2a representa a nossa variável x. E menos delta sobre 4a representa a nossa variável y. Esse pontozinhozinho aqui, então, é o vértice da nossa parábola, né? Vamos dizer, tem essa parábola aqui, esse pontozinho aqui, né, é o ponto que foi dado 3 para x e menos 1 para y. Então, para a gente achar os vértices de uma parábola, a gente aplica essa função, né? O x vai ser igual a menos b sobre 2a e o y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Bom, gente, de posse, né, a gente conhecendo o vértice da parábola, podemos achar, né, o conjunto imagem da função. Vejam bem, né, nessa parábola aqui, ó, nós temos como vértice 3 e menos 1. O conjunto imagem seria os valores de y, né, que da função. Notem que nós temos um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo dá como y menos 1. Então, os valores de y, né, para essa função aqui, para essa parábola, são todos os valores de y daqui para cima, né? Então, a imagem para essa função aqui, ó, seria aqui de menos 1 para cima, né? Que seriam todos os valores de y que pertencem a essa parábola, né? Então, a imagem dessa função aqui, ó, y pertence aos reais, tal que y tem que ser
maior ou igual a menos 1, né? Vai ser todos esses valores aqui para cima. Então, essa é a imagem da nossa função. Nota, então, que a coordenada, né, as coordenadas do vértice, né, ajudam bem, né? Que a gente sabendo as coordenadas do vértice, a gente, né, dá para poder achar o conjunto imagem da função. Para esse outro caso aqui, ó, as coordenadas do vértice são aqui, ó, 2 para x e 2 para y. Então, os valores possíveis de y para essa parábola é daqui para baixo, ó, desse 2 aqui para baixo, né? Que a gente pega esse ponto aqui, vem para cá, pega esse ponto, vem para cá, pega esse ponto aqui, vem para cá. Então, são todos esses pontos daqui para baixo. Então, a imagem para esse gráfico vai ser y pertence aos reais, tal que y tem que ser menor ou igual a 2, né? Todos esses valores aqui, menores ou iguais a 2, ó, certo? Vai formar o nosso conjunto imagem para essa parábola aqui, ok? Vamos a um exemplozinho. Construi os gráficos de cada função, determinando o respectivo conjunto imagem. Letra A, y igual a 2x² menos 3x mais 1. Bom, gente, para a gente construir o gráfico, né, a gente tem que fazer com que a função do segundo grau iguale a zero, né? Ou seja, quando a gente iguala a zero, a gente está achando os valores da raiz, ou seja, os valores de x que fazem com que a função seja igual a zero. Então, resolvendo essa função do segundo grau igualando a zero, vamos ter 2x² menos 3x mais 1 é igual a zero. O nosso delta é b² menos 4ac, né? Nosso b aqui é menos 3 ao quadrado, menos 4, o a é 2 e o c é 1. Então, vai ficar 9 menos 8, nosso discriminante vale 1. Então, o x vai ser igual a menos b, né? O b que vale menos 3, com menos da fórmula, vai ficar 3. Mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Raiz quadrada do discriminante, raiz quadrada de 1 vai ser 1, dividido por 4. Nota que aqui nós temos dois valores. Primeiro vamos resolver para achar a raiz x1, aplicando o sinal mais. E para achar a raiz 2, vamos aplicar o sinal menos. Então vai ficar 3 mais 1 sobre 4, dá 4 sobre 4, que dá 1. 3 menos 1 sobre 4, 3 menos 1 dá 2 sobre 4, dividindo ambos, né, o numerador e o denominador por 2, vai ficar 1 sobre 2. Temos então essas raízes, né? São duas raízes reais e distintas, porque nosso delta, né, que é igual a 1, é maior do que 0. Bom, então as raízes indicam, né, o ponto, né, onde o gráfico corta, né, no eixo y. Então teremos os pontos, né? Quando x vale 1, nós teremos, né, que y vale 0. E também quando x vale meio, né, que é outra raiz, nosso y vai valer 0. Né? Então, isso aqui são os dois pontos, a parábola corta o eixo x. Bom, gente, para também a gente poder traçar o gráfico de uma função, a gente vai utilizar da fórmula do vértice. Nós vimos que o x-vértice é menos b sobre 2a. Então, b que é menos 3, com esse menos da fórmula aqui vai ficar menos 3. Sobre 2, que multiplica a, o a que é 2, né? Menos vezes menos é mais, dá 3 sobre 4. Então, nosso x-vértice vale 3 sobre 4. E o nosso y-vértice? Aplica essa formulazinha, menos delta sobre 4a. O delta nós achamos aqui, ó, né, que é igual a 1. Então, vai ficar menos 1, 4, que multiplica o azinho aqui, nosso azinho vale 2. Vai ficar menos 1 sobre 8. Então, as coordenadas do vértice, o x-vértice vale 3 sobre 4 e o y-vértice vale menos 1 sobre 8. O que mais nós temos ainda? Nós temos aqui, ó, gente, a variável independente, o termo independente, que é o nosso Czinho. Nós vimos que ele representa onde o gráfico corta o eixo y, certo? Então, é esse pontozinho aqui, ó.
Vamos agora analisar, juntar tudo para a gente fazer nosso gráfico. Notem que nosso Azinho aqui é positivo, então a concavidade é voltada para cima. O nosso gráfico tem que cortar em C igual a 1. Note que aqui está cortando em C igual a 1. O nosso vértice do gráfico está no ponto 3 sobre 4 menos 1 sobre 8, né? 3 sobre 4 para x, desceu aqui, menos 1 sobre 8 para y. Então, esse pontinho aqui representa o nosso vértice. E nossas raízes que nós achamos aqui, ó, 1,5, né? Meio é menor que 1, né? Então, o meio vai aparecer primeiro aqui, ó. Meiozinho é esse pontinho aqui e 1 é esse pontinho aqui. Bom, feito, né, o esboço do gráfico, né, podemos achar o conjunto imagem da função. São todos os valores possíveis, né, da função da parábola, no caso da função y, né? Então, vai ser que desse vértice aqui, ó, desse ponto aqui, para cá, todos esses valores aqui, o y pode assumir, ó. Então, nesse caso, nossa imagem da função é igual a y pertence a reais, tal que, note que são valores maiores ou iguais a menos 1 sobre 8. Ó. O igual aqui entra porque faz parte aqui justamente do vértice da parábola, né? Então, todos os valores de y que formam a imagem dessa parábola estão aqui para cima, né? Y maior ou igual a menos 1 sobre 8, ok? Vamos achar agora o esboço do gráfico para essa função de segundo grau aqui, ó. Ok? Notem que nosso Azinho aqui é negativo, então a gente pode tomar a iniciativa em dizer que a concavidade vai estar voltada para baixo. Aí, ó. O esboço é esse, vamos passo a passo. Também podemos falar, né, que ela vai cortar o eixo y em menos 9, nosso Czinho, tá aqui, ó, menos 9. Agora vamos achar as raízes, né, para ver onde essa parábola corta o eixo x. Então, para achar as raízes, nós temos que achar a função do segundo grau. Então, a função está aqui, ó. X ao quadrado, a gente iguala a zero, né, para achar as raízes. Então, menos x ao quadrado sobre 3 mais x menos 9 tem que ser igual a zero. Então, para achar as raízes, primeiro a gente acha o discriminante, né? Discriminante nós vimos que é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, nosso b equivale 1, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 da fórmula. O nosso Azinho aqui é menos 1 sobre 3 vezes c, que vale menos 9. 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos dá mais 4, né? 4 vezes 1, 4. Né? Menos vezes menos aqui dá mais vezes menos aqui vai dar menos, né? Então, 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. Dividir por 3 dá 12. Então, nosso delta vai ser igual a 1 menos 12, que nosso delta deu negativo. Então, gente, nós vimos, né, que quando o delta é negativo, a parábola não possui raízes reais. Não existem valores de x para essa parábola. Então, essa parábola não toca no eixo x. Vimos aqui que a concavidade é para baixo, então aqui, ó, nota aqui, ó, não tocou o eixo x, de fato, né? Porque nosso delta é menor que zero. Nosso delta vale menos 11. Bom, gente, vamos complementar, né, para fazer o esboço. Podemos utilizar, né, das coordenadas do vértice. Nós vimos que para achar a coordenada, as coordenadas do vértice, o nosso x-vértice vale menos b sobre 2a. Então, a gente pega aqui, ó. Nosso b equivale 1, então vai ficar menos 1 sobre 2 que multiplica a. Nosso a é menos 1 sobre 3. Então, vai ficar menos 1 dividido 2 vezes menos 1 dá menos 2 sobre 3. Menos de corta com menos aqui, se a gente quisesse já simplificar, mas não quis, né? Tá aqui, menos 1 dividido por menos 2 terços. Ele conservou menos 1 e multiplicou, né? Divisão aqui, todo mundo sabe por fração, você inverte, né, o denominador. Então, o menos 2 sobre 3 ficou menos 3 sobre 2. Menos 1 vezes menos dá mais. 1 vezes 3 sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Então, é a nossa coordenada do x vértice.
Nosso y vértice é dado por essa equação. Vamos achar, né, o delta, nós achamos aqui que é menos longe. Aí tem um menos aqui, né, da equação, e o menos 11 que é do próprio delta, né? Sobre 4 que multiplica A, que o A vale menos 1/3. Menos vezes menos dá mais, né, dá 11, menos 4 sobre menos 4/3, que é igual 11 vezes, a gente faz o inverso, né? 3/4. Aí 11 positivo vezes negativo vai ficar negativo, né? 11 vezes 3, 33/4. Então nós já temos aqui no para vértice, né? Nós temos o x vértice que vale 3/2, o y vértice que vale menos 33/4. São esses dois valores. E aí a gente lança no gráfico, né? Notem, né, que esse aqui é o nosso vértice, né? Tá aqui, ó, né? O nosso 3/2 aqui é o x. E aqui, menos 33/4 é o nosso y. Tá? Esse menos 9 veio daqui, que é nosso czinho. Ela teve, né, esse formato, porque nosso azinho é negativo, né? Certinho? E agora a gente pode achar, então, a imagem dessa função, né? Essa função vai começar a existir, né, a partir daqui, desse ponto para baixo. Então, os valores possíveis de y para essa parábola começam aqui e vão nesse sentido. Então, a imagem dessa função vai ser y pertence aos reais, tal que y tem que ser menor ou igual a menos 33/4. Ok? Vamos ver agora um segundo exemplo que foi elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Uma bola colocada no chão é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por y igual a menos 2x² mais 12x, onde y é a altura, dada em metros. A altura máxima atingida pela bola é d. Aí foram colocadas várias proposições. Bom, gente, vamos analisar aqui, ó. Notem que trata-se de uma equação do segundo grau. E na equação de segundo grau, nós sabemos que é o gráfico de uma parábola, né? Então, uma bola chutada ao alto vai formar uma parábola de concavidade voltada para baixo, né? Aqui o nosso azinho é menos 2. Ó. Com isso, nós vamos ter um ponto de máximo, que é o valor de y. Esse ponto de máximo, né, é a coordenada y, né, da parábola. Então, nós temos que achar o y vértice, né? O y vértice é dado por menos delta sobre 4a. Né? Achou aqui que o delta o delta vale 144, né? E o nosso azinho que vale menos 2, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E com esse delta que foi encontrado aqui, menos dividido por menos dá mais, esse número dividido por dá 18, né? Procurando aqui, então, nossa alternativa correta é 18 metros, né? Nota que, né, o importante de tudo isso aqui é reconhecer que num lance desse aí, né, da bola chutada, né, vai fazer uma parábola desse tipo assim, que vai ter um ponto de máximo, e esse ponto de máximo é justamente, né, o y do nosso vértice. E o y do nosso vértice é dado por essa equaçãozinha aqui. A gente é só resolver e encontrar, ok? Aqui tem uma relação de exercícios para que vocês possam aprimorar os conhecimentos, ok? Obrigado.